Olá a todos, uma grande saudação, um grande prazer estar aqui procurando apresentar um estudo sobre sono e emancipação que já estava para ser apresentado, mas que não foi possível pelas nossas condições. Então, vamos começar com uma breve oração, esse trabalho, para que possamos todos estar unidos e em sintonia com o Espírito. Agradecido que estamos, Senhor, por aqui estarmos neste momento, buscando o conhecimento e o aprendizado das Tuas palavras, buscando conhecer aquilo que nos trouxestes em tempos. Sejamos nós merecedores da Tua confiança e das Tuas bênçãos para a realização desse breve estudo, procurando o conhecimento e a melhoria em cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Esperando que todos se encontrem bem, que todos estejam em suas atividades diárias, em seus trabalhos diários. Nós vamos agora tentar fazer esse estudo, fazendo uma apresentação inicial sobre sono e emancipação, e vamos ver como é que isto vai correr. Ora bem, o objetivo aqui é trazer os ensinamentos do Evangelho, não é? Trazendo aquilo que nós temos conhecimento. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um estudo sobre sono e emancipação da alma. Como já aqui vamos começar. Esse estudo é realizado por mim e foi baseado nas obras básicas e em alguns textos, em alguns livros que fazem a complementação das obras de André Luiz. Então, começando, nós vamos tentar primeiro fazer uma avaliação e uma apresentação do que é o sono na visão científica, na visão da ciência, né? Existiram várias teorias sobre a função do sono. Durante muitos anos, várias explicações foram dadas para essa função do sono. Hoje em dia, a teoria mais aceite explica que o sono permite mudanças na estrutura e organização cerebral, que se chama plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral, a gente vai ver mais à frente explicando o que é, e também já é muito conhecido o papel do sono no desenvolvimento do cérebro de bebês e de crianças. Daí nós referimos que é sempre muito importante que as crianças, que os jovens tenham uma noite de sono e durmam bem durante um bom período, né, para que faça essa tal plasticidade cerebral. E o que é essa plasticidade cerebral, né? Ou a chamada também neuroplasticidade? Neuroplasticidade é o que permite que os neurônios regenerem-se, tanto anatômica como funcionalmente, e permite que eles formem novas ligações sinápticas. As ligações sinápticas são as ligações entre neurônios, entre um neurônio, um axônio e um dendrito. São estruturas dos neurônios. Isto faz com que haja toda uma inter-relação. E essas sinapses é onde descarregam os vários hormônios, os vários neurotransmissores que fazem regular o humor, que fazem regular as funções dos hormônios, entre outras coisas. A plasticidade neuronal representa a faculdade do cérebro para recuperar-se e reestruturar-se. Ora bem, é durante o sono que o cérebro consegue assimilar e reestruturar, fazendo com que ele fique funcionalmente ativo. Isto faz com que nós tenhamos uma atividade cerebral melhor se tivermos uma boa noite de sono, uma boa reestruturação. Este potencial adaptativo do sistema nervoso permite ao cérebro recuperar-se de transtornos ou lesões.
e pode reduzir os efeitos de alterações estruturais produzidas por patologias como a esclerose múltipla, Parkinson, degradação cognitiva, doença de Alzheimer, dislexia, TDAH, isso é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a insônia nos adultos, insônia infantil e por aí afora. Ou seja, o relacionamento da degradação do sistema nervoso central deve ser reparado durante o sono. Ele tem que ser preparado para que seja ativo todas as suas células, todos os seus funcionamentos. Isso influencia diretamente em toda a atividade que vai ter da função cerebral. Aqui um quadro que vocês podem ver que são as fases do sono. Divide-se as fases do sono em 5, mais o sono REM. O sono REM é o sono profundo. Ele chama-se REM por ter o Rapid Eye Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos. Quando a gente está no sono REM, no sono profundo, o olho fica movimentando sempre de um lado para o outro em coordenação entre os dois. Como vocês veem, o primeiro estágio é uma transição entre a vigília e o sono. A vigília é o despertar, não é? É uma fase de transição que é bastante rápida. O estágio 2, que são quando a gente começa a diminuir o ritmo cardíaco e respiratório, os músculos se relaxam, a temperatura do corpo abaixa. Esta fase é conhecida como sono leve. O estágio 2, que é uma fase que dura bastante tempo, não é? Que a gente está vendo aqui que dura 40% a 45% do tempo de sono, desse ciclo, dessa fase, né? É uma fase de sono leve. O estágio 3 e 4, o corpo funciona de forma bem lenta, o metabolismo diminui acentuadamente, o coração bate mais devagar e a respiração fica mais suave, dentro da fase 3 e 4. Nessas fases, 1, 2, 3 e 4, ele diz que a ciência diz que é uma economia de energia e uma restauração dos tecidos, aumento de massa muscular. Curiosamente, aumenta a massa muscular enquanto a gente está dormindo. Depois entra a fase do sono profundo, a fase do sono REM, né? Que é conhecida por a fase dos sonhos. Aqui isto vai ser importante para nós no continuar da nossa apresentação, para a gente falar um pouco sobre sonhos também. Os batimentos cardíacos ficam acelerados e a pressão pode subir. Normalmente a gente tem uma fase é o sono mais agitado que a gente tem, né? Isto faz com que haja, nessa fase do sono profundo, do sono REM, que tenha a consolidação da memória, consolida o aprendizado. Faz com que a gente tenha as nossas memórias, as nossas aquisições que fomos fazendo durante o dia, desse dia, né, e dessa vida, a gente vai guardando e resguardando dentro de uma parte do nosso cérebro. Há de referir que a memória não é um atributo exclusivo do cérebro. O cérebro tem essa capacidade de memorização de algumas coisas, mas a gente deve entender que as aquisições são feitas pelo espírito. Então, o espírito também tem a capacidade de memória. Isto fica no seu corpo mental. Essas aquisições que vão sendo feitas pelo espírito. Há também uma parte do cérebro, né? Porque o cérebro não seria só uma coisa ali sem utilidade, sem atividade, sem função. Há uma parte dessa aquisição, dessa memória que fica registrada, mas também no corpo mental do espírito, é onde fica registrado grande parte da sua memória. Aqui uma representação de um hipnograma, que é um registro das fases de sono de um ser humano. Aqui, como vocês podem ver, em 7 horas de sono, você vai ter 1, 2, 3, 4 ciclos de sono, né? Esses ciclos de sono demoram cerca de 1 hora e 20, mais ou menos, entre cada período.
Isto faz com que nós tenhamos um tempo de sono de cerca de 7 horas, 8 horas de sono. A gente vai ter 4 fases de sono REM, umas menores, outras maiores. O sono REM é essas faixinhas mais escuras, né? Isso seria o sono REM, que a gente faz. Inclusive, durante o sono, a gente pode ver aqui, como vocês veem, tem 2 fases de vigília. A gente desperta no meio do sono. Após um sono REM, a gente pode despertar. Aqui entre as 3 e as 4 horas a gente tem uma atitude de vigília e nas 6 horas também tem uma atitude de vigília. Então, nenhum sono é uniforme e contínuo. Tem sempre essas fases e a gente vai alterando, transitando durante as fases, durante todo o período de sono. E agora, na dimensão espiritual, isso que a gente viu até agora foi a parte científica, né? A gente sabe que a melatonina, que é um hormônio que quando começa a escurecer o dia, aumenta e faz com que a gente tenha sono, que a gente vá dormir, né? A deficiência de melatonina vai causar insônia. Enfim, a ciência foi estudando o sono de várias formas. Já se viu que há uma grande privação do sono, faz com que haja bastante alteração de humores, de distúrbios físicos, inclusive, né? Os animais também precisam dormir, já agora uma curiosidade, todos os animais, cada um tem um período que necessita de sono. No ser humano adulto, esse sono anda entre as 5 e as 8 horas, seria o horário ideal, sendo que nas crianças e nos jovens deve ser maior. Mas na dimensão espiritual, o que acontece no sono quando a gente está dormindo nas nossas questões espirituais, né? Vamos ver se a gente consegue esclarecer e trazer alguma coisa sobre isso. Então, ensina o Espiritismo que o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de 2 vias, né? Nós acreditamos no Espiritismo que a gente pode fazer essa troca com o mundo espiritual de 2 formas. Primeira, de forma mediúnica, onde o médium, um médium dito ostensivo, né, que consegue fazer essa ligação direta com o plano espiritual, faz através da incorporação, através da psicofonia, da clarividência e por aí afora, da psicografia, né? Várias formas de mediunidade que podem fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Há também, pelo estado de emancipação da alma. Aqui entra esse termo, emancipação da alma, que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente, conhecido como anímico ou ainda como desdobramento espiritual. Essa fase de emancipação espiritual ou desdobramento espiritual é como que o corpo ficasse liberto, ou o espírito ficasse liberto do corpo. Ele poderia se desligar desse corpo e fazer a sua transição, a sua jornada, fazer enfim, uma incursão no mundo espiritual, um passeio pelo mundo espiritual, não é? Se é que a gente pode chamar de um passeio, porque nada é só para passeio, tem que haver trabalho sempre, tem tudo tem trabalho, não é? Então, esse momento de sono é que pode acontecer essa emancipação da alma ou desdobramento espiritual durante esse momento, não é? O que a gente vai ver no Livro dos Espíritos? Na questão 401, quando Kardec coloca a questão: durante o sono a alma repousa como o corpo, né? Kardec já estava perguntando aquilo que a gente falou, fica passeando, fica à toa, fica sem fazer nada, repousa, né? E os espíritos dizem que não, que o espírito jamais fica inativo. Para quem acha que quando está dormindo não está fazendo nada, temos que repensar e temos que começar a olhar de outra forma, né? E eles continuam dizendo: durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Os liames são as ligações que o espírito tem com o corpo. Essas ligações são feitas através do perispírito e há vários pontos de união,
não é? Então, no momento do sono, há um afrouxamento dessas uniões e o corpo não necessita do espírito. O corpo fica repousando, o corpo sim, mas o espírito não repousa. O espírito continua em atividade. Então, ele, o espírito, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Vem aqui aquilo que o espiritismo dizia, que é quando há o desdobramento e quando há a comunicação mediúnica, que há a inter-relação entre plano físico e plano espiritual. Exatamente aqui é um momento que nós, quando estamos no sono, a gente pode nos ligar, não é? A gente fazer as nossas ligações e o nosso intercâmbio com o mundo espiritual. E certamente todos nós o fazemos. Como fazemos, que qualidade e que atividade que a gente desenvolve, isto fica ao critério de cada um e a gente vai tentar explicar como é que acontece um pouco mais. Na questão 407, Kardec continua: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Aqui a pergunta é necessário que haja mesmo o sono profundo, aquele sono completo para a emancipação do espírito? A gente precisa desse sono? Precisa de estar no momento de sono profundo? E a resposta é que não. O espírito recobra a sua liberdade, recobra a liberdade. É como se ele estivesse no corpo fora da sua liberdade, não é? Então, o espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Então, a qualquer momento que haja um relaxamento e um descanso do corpo físico, o espírito aproveita para se emancipar. Emancipação seria a libertação do corpo, né? Ele sai, ele adquire a sua liberdade. É curioso aqui os espíritos já mostrando que nós somos livres enquanto espíritos, mas não enquanto encarnados. Nós estamos aqui nesse momento passando por essas limitações que não permitem que a gente seja aquilo que nós realmente somos na nossa essência, né? Espíritos livres que têm a capacidade de ir e vir. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E, quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Aqui, isto é uma opinião minha, né? O mais fraco não quer dizer na questão do sono que a gente vai estar com o corpo mais fraco. Mas quando há prostração das forças vitais, quando a gente entra numa baixa atividade, né, a gente diminui essas forças vitais e vai diminuindo isto, as forças vitais vão diminuindo com a idade, vão diminuindo com o tempo, com a saúde, com as questões, com todas as questões do mundo terreno, né, a gente vai ter o espírito mais livre e é mais fácil de compreender e mais fácil de se libertar do corpo. Né? Por isso, normalmente, para as pessoas que têm uma idade mais avançada, adormecem com mais facilidade, não é? Dormem em qualquer lugar, podem se desligar e descansar, e esse desprendimento com uma menor força vital vai ter uma maior capacidade de libertação. E o Espiritismo diz também que nas ocorrências de emancipação da alma, no momento de emancipação, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Por que parcialmente? Porque se desprender totalmente, ele perde a ligação com o corpo físico e é o momento onde o corpo físico desencarna. Esse desprendimento parcial vai fazer com que a ligação do espírito ao corpo mantenha o corpo ainda vivo, não é? O corpo esteja num momento de vitalidade. Porque se essa ligação for completa, a desligação for completa, o corpo vai perder a sua vitalidade. Porque o que anima o corpo físico é o espírito. Né? Perdendo essa ligação, deixa de haver a capacidade do corpo físico estar animado. Né?
O espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais uma vez aqui o sentimento de liberdade quando está fora do corpo, mais independente ou mais emancipado, mais livre, mais solto. E por isso presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida e então consegue entrar em contato com espíritos encarnados e ou desencarnados. Uma curiosidade, né, que a gente pode. Porque quando a gente está com sono e parcialmente desperto, né, parcialmente livre, quero dizer, a gente não deixa de estar encarnado, a gente continua encarnado. E nós podemos, inclusive, nos encontrarmos numa reunião no mundo espiritual entre pessoas encarnadas, que estão só no momento de desdobramento, de emancipação da alma, ou desdobramento, porque libertando, saindo, é o nome que se dá ao desdobramento. No Livro dos Espíritos tem só um capítulo sobre a questão da emancipação da alma, que fala, porque o sono é uma das formas. Né? Existem outras formas que ele classifica, como sonambulismo, como êxtase, enfim, vão tendo graus diferentes e complexidades diferentes para cada fase. Kardec foi, como didata que sempre foi, né? Ele explica isto e separa isto muito bem. Aqui a gente pode ter uma breve uma ilustração, né? uma figuração do que acontece nesse momento da emancipação da alma, desse desdobramento. O corpo está ali na cama, fica repousando, não precisa do espírito para esse momento, e há o desdobramento, o espírito segue e vai para outros em liberdade, né? Vai para outros planos, vai para outros locais. Notar que há sempre uma ligação onde, através desse chamado fio de prata, que é referido na literatura várias vezes, que é a ligação que resta ou que mantém o corpo ligado ao espírito. Porque perdendo essa ligação, como eu já falei, o corpo fica sem o que o anime, sem o que o mantenha vitalizado. A gente, durante o sono, pode ter reparação de lesões físicas. Não é? Para quem pode achar que, não, eu estou dormindo, como é que eu estou reparando fisicamente? A gente já viu a neuroplasticidade, o cérebro precisa de se regenerar. Né? E muitas vezes, durante esse período de sono, é que há essa regeneração do cérebro e das células. Então, na literatura espírita, através de um livro que é o Ação e Reação, no capítulo 13, né, que é um livro de André Luiz, que foi feito através do médium Francisco Cândido Xavier, tem o capítulo 13, débito estacionário, e André Luiz diz o seguinte: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. Não é? A ciência já tem esse conhecimento que o sono faz com que as pessoas possam ficar curadas, possam reparar alguns defeitos físicos. E ele diz, é que, ausente do corpo, o espírito, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Olha aqui uma curiosidade, não é? Esse processo de reparação de alguma lesão física pode acontecer no mundo espiritual. O espírito se liberta, vai até o local onde lhe interessa ir, ou lhe tem prazer ou gosto em ir, sendo um local onde ele consiga reparar o seu veículo espiritual, né, o seu corpo espiritual ou perispírito. Como nós sabemos, o perispírito é o que espelha o corpo, ou seja, o corpo é o espelho do perispírito. E conseguindo reparar esse perispírito onde a gente esteja, não é? Ao se acoplar ou se juntar novamente ao corpo, ele poderá causar a reparação desses danos físicos, dessas lesões físicas que nós trazemos, dessas mazelas que nós trazemos. Então,
fica aqui uma chamada de atenção para que a gente, durante o sono, procure fazer a nossa reparação física, pedindo e, e referindo nas nossas orações, né, no nosso momento de reflexão, que haja uma reparação daquilo que cada um de nós traz como mazela ou como lesão. Durante o sono, a gente pode ter um momento de serviço também, e existem várias obras, eu trouxe aqui só uma, mais uma vez, de André Luiz, né? As obras de André Luiz que embasam bastante as obras básicas do Espiritismo. No Nosso Lar, no capítulo 33, tem uma passagem onde André Luiz, que estava junto sob orientação de Narcisa, né, vivia com ela na casa de Narcisa, ele vai e pede a Narcisa para permitir que ele saísse e que ele fosse ver a chegada dos samaritanos. Samaritanos que seriam um grupo de espíritos que vão fazer o resgate, não é, nas zonas umbralinas de alguns espíritos mais recalcitrantes, mais com maior dificuldade, e vão ser trazidos para nosso lar para depois serem amparados e auxiliados. E André Luiz pede para ir assistir essa chegada dos samaritanos num dia, e ele se depara com uma situação curiosa para ele, né? E para todos nós, acredito. Isto é o relato de André Luiz, que dizendo que instantes depois, divisei ao longe, ele começa esse texto dizendo que ia pelos caminhos, que ia pelas árvores, vendo as árvores e tudo mais. E ele diz, instantes depois, divisei ao longe dois vultos enormes que impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Aqui, esse da cabeça seria o fio de prata, esse fio que há ligação ao corpo. E Narcisa diz para André Luiz, ora essa, meu amigo, não reconheceu aquelas personagens? E, fundamente desapontado, nada consegui responder. Mas Narcisa continuou. Narcisa continua lhe explicando o que está acontecendo. Porque André Luiz, quando viu essas duas figuras, ficou muito assustado, ficou muito preocupado. Pareciam fantasmas, que ele refere no texto, pareciam fantasmas e tudo mais. E Narcisa continua explicando que também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Quer dizer, todos nós passaremos por essa surpresa, provavelmente. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Tratam-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo transitando livremente em nossos planos. Ou seja, aquilo que André Luiz viu e aquilo que Narcisa também viu e se espantava em tempos, né, são espíritos encarnados, não são espíritos desencarnados. Só que, no momento de serviço, no momento de abnegação, podem e são chamados para desenvolver tarefas nas várias colônias espirituais que estão espalhadas pelo nosso orbe, pelo nosso universo, nesse planeta que a gente habita hoje. Não é? Então, esses eram os espíritos encarnados que estavam em missão, que já tinham uma missão redentora, né? Já têm uma grande missão na Terra, e eles, como estão já muito evoluídos, podem chegar nesse plano, podem chegar nesses locais com as suas tarefas, com as suas funções. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros aqueles já desencarnados, porque Narcisa já vivia na colônia Nosso Lar com André Luiz, né, que já não tinham esses fios, esses liames. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens do Nosso Lar são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra.
Ou seja, aqueles que nós vemos hoje na Terra, junto a nós, que nós atribuímos uma, uma importância menor, podem ser espíritos que extremamente espiritualizados, né? Extremamente conhecedores, iniciados na eterna sabedoria, como Narcisa diz, né? Já conhecedores já com grande arcabouço daquelas memórias, daquelas aquisições que foram fazendo, e eles podem ter acesso a patamares que nós, menos esclarecidos, não temos. Né? Então, aqui um exemplo de serviço. A gente já viu então no sono que a gente pode ter a reparação física, né, do nosso corpo físico, podemos ter uma atitude de serviço, de trabalho, e outra atitude que a gente pode ter, outra tarefa que a gente pode ter é a de aprendizado. E aqui mais um livro das obras de André Luiz, que são Os Missionários da Luz, no seu capítulo 8, onde no capítulo 8 vai haver Alexandre, que é um dos mentores, um dos orientadores de André Luiz, né? Vai organizar uma palestra, vai organizar um esclarecimento para espíritos encarnados e desencarnados. E isto, no texto é referido, que é feito numa casa espírita, porque é um ambiente que já tem uma propensão e uma preparação para receber esse tipo de reunião. Vai ser feita uma reunião para espíritos encarnados e desencarnados, ou seja, encarnados, mas em emancipação da alma, desdobrados. Durante o sono, eles são convidados, esses espíritos mais propensos, mais propícios para essa aprendizado, e são levados até esse local, uma equipe espiritual que os reúne, e ele faz. O que acontece é que Alexandre sente pela falta de dois trabalhadores que foram chamados, dois espíritos que foram convocados para essa reunião e não apareceram. E ele manda Sertório, que é um dos seus colaboradores, procurá-los. E Sertório sai e André Luiz se oferece para ir junto, e vão os dois, Sertório e André Luiz, procurar esses dois espíritos. Mas Sertório vai explicando para André Luiz, né, que quando encarnados na crosta da Terra, não temos bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Isso agora, acredito que a maioria de nós tenha percebido que a gente não podia, que a gente podia reparar danos físicos do nosso corpo físico, lesões físicas durante o sono, né? Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. A gente não tem a noção de quanto que é feito, de o que é feito. Não é? Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados a envoltórios inferiores. Envoltórios inferiores, quando a gente ainda estiver encarnado. Né? Olha que frase interessante. Né? Se todos os homens prezassem seriamente o valor da preparação espiritual, do nosso trabalho, da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual, diante de semelhante gênero de tarefa, ou seja, tarefa no momento do desdobramento, nós teríamos conquistado e nós teríamos angariado uma série de pontos ou de bônus horas para a nossa conta. Mas nós ainda somos muito inferiores, ainda estamos muito ligados à matéria e nós nos esquecemos, na maioria das vezes, desses trabalhos, dessas tarefas. Não é? E muitas vezes a gente refere que não tem tempo. A gente não encontra tempo para fazer esse tipo de coisas, mas encontra para fazer outras. Então, é importante que a gente reflita e que veja qual o nosso papel, qual a nossa tarefa nessa função, nessa atividade que a gente precisa desenvolver.
E Sertório continua. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconscientemente do repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Ele aqui o que refere, a interpretação que eu faço daquilo que ele diz é que, em vez de haver uma ligação no momento do sono a um padrão vibratório nobre de aprendizado, de trabalho, né? A gente vai buscar emoções frívolas ou menos dignas. A gente vai se ligar em outras esferas que não aquelas mais nobres e nos deixamos levar. Relaxam-se as defesas próprias e certos impulsos longamente supitados durante a vigília, tudo aquilo que a gente foi acumulando durante o momento de despertar, né? Tudo aquilo que a gente foi desejando, tudo aquilo que a gente foi pensando e tornando apetecível durante o nosso momento de vigília, extravasam em todas as direções por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Ou seja, aquilo que acontece conosco durante o momento de sono é aquilo que nós buscamos, é aquilo em que nós nos ligamos. E na fase REM, naquela fase de sono profundo, vêm os sonhos. Muitas vezes nós atribuímos os sonhos àquilo que passamos durante o dia. Ah, eu tive essa memória porque eu estava, durante o dia eu pensei nessa situação. Certamente. Se você pensou, não é? Durante o dia, você supitou isto durante a vigília, supitou isso durante o dia, é para lá que você vai ser levado no momento do sono. É nesse lugar que você vai ficar no momento do sono. Ah, mas foi uma lembrança que eu tive do meu dia atribulado e agitado. É certamente uma lembrança, porque você, através dessa ligação, foi para esse lugar. A gente vai ver aqui os dois casos à frente que eles vão procurar. O primeiro é o caso Vieira, né? Eles vão procurar esse senhor Vieira e encontram ele em casa, dormindo, e com essa situação. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras, ao lado do Vieira quando dormia. Notei que o companheiro adormecido, Vieira, permanecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Olha a atitude que o Vieira está. O Vieira está numa atitude, o espírito do Vieira está numa atitude de pavor, de medo. Né? Está num momento conturbado, perturbado e não consegue. Por isto, ele não conseguia se ligar e ir ao local onde o Alexandre marcou a reunião. Ele estava num momento de perturbação durante o sono. Esse é a entidade, quem fala aqui, é a entidade que estava junto a ele. Né? Quando o Sertório e André Luiz indagam o que ele estava fazendo ali, qual era a atitude dele, qual era o problema, qual era a situação que o trazia ali. E essa entidade diz, hoje à noite, Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Ou seja, Vieira tinha tido uma atitude durante a noite, não é, com a sua família, sobre aquela entidade, que era uma entidade afinizada a ele, que já tinha vivido com ele, ou tinha tido situações no passado com ele. Essa entidade, esse espírito desencarna, mas continua ligado a Vieira. E o Vieira se liga a ele porque faz uma série de referências a ele, junto com a família, e ele, então, se aproxima, cria um padrão vibratório de afinidade, e ele se junta. E começa a incomodar o Vieira enquanto ele dorme. Por quê? Porque ele foi incomodado pelo Vieira primeiro. Né? A maledicência, a forma que o Vieira falava sobre esse espírito fez com que ele se aproximasse. Então, opa,
está falando mal de mim? Agora você vai ver. Né? Então ele entra numa atitude de revide, vamos dizer assim. Né? E Sertório, então, explica. Né? Ele vai explicando para André Luiz uma série de situações, o que foi acontecendo, e André Luiz pergunta, dada a altura, como é que a gente pode resolver essa situação, como é que a gente pode ajudar o Vieira. E Sertório diz, retirar violentamente a visita, esse espírito que estava lá, cuja presença ele próprio propiciou, foi o Vieira que chamou esse espírito para junto dele. Não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Sertório não tinha capacidade para retirar aquela entidade dali, aquele espírito dali. Mas podemos socorrê-lo, acordando-o. Então eles vão, sacode, chamam o nome do Vieira e ele desperta. Né? E ele, quando desperta, fica, como é que eu pude fazer isto? Ou Barbosa, que era outra entidade, como é que eu tive um sonho que eu me prendo e debato com Barbosa e brigo com o Barbosa, que atitude é essa, que confusão é essa, atribuindo, mais uma vez, o Sertório até, o André Luiz até comenta no livro que o Vieira até atribui esse momento de perturbação, né, esse momento desse sono, desse pesadelo, ao que ele havia comido, o que ele havia jantado, e procurando um culpado para aquilo que ele mesmo foi o responsável. Né? Uma atitude bem humana, bem comum em nós, que a gente vai procurando sempre alguém que é o culpado, e o culpado normalmente a gente diz que está fora da gente, enquanto que o maior culpado está dentro de nós. Né? Então, esse é um caso que, o caso do Vieira, tem uma particularidade aqui que vai contrastar com outro, que o Vieira está completamente perturbado e consternado porque não aceita, não é melhor, não aceita, ele não consegue estar bem junto a essa entidade, a esse espírito, né? Esse outro que era o Barbosa. Ele não consegue se sentir tranquilo e bem. Ele fica perturbado e apavorado, não é? Então, é uma atitude diferente. O outro caso que a gente vai ver, que é o caso do Marcondes, que foi o outro espírito que não compareceu na palestra que o Alexandre ia fazer, né, já tem uma nuance diferente, já tem uma característica diferente. Né? Quando ele estava dormindo, Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as coxas rendadas. Ou seja, nesse o Marcondes, enquanto o Vieira estava num momento de perturbação muito desequilibrado, o Marcondes está uma bonita aparência sobre coxas rendadas, está muito tranquilo, dormindo, mas não encontrava ele sobre impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ou seja, o Marcondes estava como se fosse um viciado do ópio, estava num momento de êxtase, de prazer, de satisfação. Né? Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permaneciam em atitude menos edificante. Ou seja, enquanto lá o Vieira tinha uma entidade que o estava perturbando, o Marcondes tinha 3 entidades femininas que estavam numa atitude prazerosa, de prazer, e ele estava se sentindo relaxado, como se estivesse viciado do ópio. André Luiz indaga. E em que ficamos? Indaguei. Não vai acordá-lo? Ou seja, André Luiz achava que, como com o Vieira, eles tinham despertado Vieira para poder libertar ele naquele momento, por que agora não acordavam o Marcondes? O Marcondes refere na interpelação com Sertório, porque ele já era um conhecido de Sertório, né? Eles, durante a interpelação, eles vão conversando e ele se sente muito envergonhado,
refere que são questões da vida física, do corpo físico, que ele não consegue se libertar desse tipo de prazer, ele tem esses sentimentos, essas sensações durante o dia, ele não consegue se libertar, né? E o André Luiz se compadeceu daquilo e falou: por que a gente não acorda? Por que a gente não tira ele desse momento também? E o que Sertório responde? Não podemos agir aqui do mesmo modo, porque são atitudes diferentes, né? Se a gente prestar atenção, um está sendo quase que obsediado durante o sono e o outro está aqui numa atitude de prazer. Tá? Foi ele que se colocou nessa situação, apesar do outro também ter sido, mas ele aqui, o Marcondes, está numa atitude prazerosa. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Olha só o que o Sertório está querendo dizer, que é aquilo que todos, certamente, acontece com todos nós, não é? Porque todos nós somos um pouco de Vieiras e um pouco de Marcondes. O que Sertório está dizendo é que a espiritualidade superior vai permitir que a gente continue no nosso erro, continue fazendo aquilo que está errado, porque a gente vai precisar que no dia seguinte a lembrança desagradável seja mais duradoura. Que aquele amargo de boca, que aquele desconforto, que aquela atitude que nos levou a pensar que era um momento de prazer, não é? Que seja um momento de desconforto mais na frente e que a gente possa se lembrar que aquilo é desagradável. Então, a espiritualidade superior permite, e aqui, durante o sono, nesse caso em particular, permite que as coisas vão acontecendo para que a gente possa ter uma sensação de desconforto e desagrado maior no dia seguinte para ficar com essa lembrança. Não é? E no livro Instruções Psicofônicas, no item 49, Além do Sono, tem uma frase que eu gosto muito, que não há noite proveitosa sem dia correto. Tenhamos consciência de que aquilo que nós somos durante o sono é exatamente aquilo que nós somos no momento de vigília, né? A nossa alma, ao ser emancipada, ela não muda de pensamento. Ela não muda o que nós somos, porque nós somos o nosso espírito. E o nosso espírito continua, no momento de sono, sendo o mesmo que nós somos. Então, se eu não tiver um dia correto, dificilmente eu terei uma noite proveitosa. Não é? Tem que haver uma atitude diária, constante, seja em vigília, seja durante o sono, seja na rua, seja em casa, seja no centro espírita, seja em dia de reunião do centro, que agora nós não estamos tendo presença física, mas nós temos acesso a vários conteúdos, a várias informações que podem nos trazer um momento de dia correto para poder ter uma noite proveitosa. Porque senão nós ficamos naqueles momentos remoendo as atitudes más, remoendo maus hábitos, nossos vícios morais, fazendo com que a gente fique sempre desligado da grande iluminação que a gente precisa ter. Não é? Por isso, era a mensagem que o ensinamento, não, era a reflexão, tá? que eu buscava trazer. Espero que tenha sido satisfatório, espero que seja um momento de reflexão para todos. Eu me despeço com uma grande saudade, com um grande abraço e esperando que nós possamos nos encontrar todos em breve na presença física uns com os outros, que tanto nos agrada e tanto nos faz falta. Nós que somos assim um povo que gosta muito de estar junto, não é? Fiquem bem, fiquem na paz de Jesus, que seja um bom proveito de um estudo proveitoso para todos vós. Tá? Boa noite.
Vamos tentar agora acabar aqui e pronto.